Beleza. Beleza, então a ideia hoje é falar um pouco sobre a cirurgia da epilepsia, tá? Falar uma coisa bem inicial, não vamos falar especificamente sobre a técnica da cirurgia e tal, mas a ideia aí tem a Adriana, que é a neuropsicóloga, tem o Bruno, que é o epileptólogo, que trabalha conosco, e aí nós vamos começando aos pouquinhos, vai entrando o restante do pessoal. O Maurício está por aí? Acho que tá, né? Maurício fez a residência lá na PUC com o Eliseu, então tem bastante experiência aí para conversar conosco. Então, quando a gente fala em epilepsia, a gente tem que pensar quais são os pacientes que têm indicação de ir para uma avaliação pré-operatória de epilepsia, né? Então, obviamente, tem que ter um diagnóstico estabelecido e bem claro de epilepsia, né? Ah, tem que ter, principalmente, exclusão de crises que não são convulsivas, tá? Terceiro, né? A gente precisa saber se isso é uma epilepsia que é ou não refratária, e existe uma forma bem clara da gente ter isso aí, que são pelo menos dois esquemas distintos, duas drogas distintas, escolhidas de maneira correta, em dose correta, e que os pacientes não tenham um bom controle das crises com essas duas medicações, né? Antigamente era um pouco diferente, eu lembro na época da residência eram 3 drogas associadas em dose máxima, né? Mas se viu que o controle com uma terceira droga das epilepsias refratárias, ele é muito baixo, em torno de 5 a 10%, às vezes até menos, né? Ah, e a outra maneira de você indicar um paciente para fazer uma avaliação para tratamento cirúrgico, né? Seria pacientes que têm um efeito colateral muito grande com o procedimento, com a medicação, né? E aí, claro que isso não é necessariamente um motivo para fazer a cirurgia, né? Tem que ser um efeito colateral, aí, uma intolerância muito grande aí para isso ser uma justificativa para a cirurgia. Aqui está o paper, né, lá de 2010, que classifica bem essa epilepsia de difícil controle. E aqui tem um gráfico mostrando a importância que a gente tem que avaliar esses pacientes aí que têm epilepsia que não controla, porque em torno aí de 50% melhoram com a primeira dose, com a primeira medicação, né? Os outros 11%, né? Então 61% dos pacientes melhoram com 2 drogas e 65% desses pacientes que vão melhorar com 3 drogas. Então a gente vê pelo gráfico aqui que é uma minoria dos pacientes que acabam conseguindo ter o controle de crises adicionando uma droga a mais, né? Os outros 35% são a população refratária a tratamento medicamentoso. Então, se a gente for fazer uma estatística, aí nós temos 200 milhões de brasileiros, seriam em torno de 3 milhões de pacientes que têm epilepsia, e mais ou menos aí, a partir do gráfico, em torno de 1/3 desses pacientes têm epilepsia refratária, né? Desse 1 milhão de pessoas aí, em torno de 300 mil aí provavelmente vão ser candidatos a uma cirurgia ressectiva, e os outros 700 mil não vão responder à cirurgia ressectiva nem à medicação, e aí a gente parte para neuromodulação ou algum tipo de terapia paliativa. Alguns conceitos que é interessante a gente conversar que mudaram um pouco, né? Então, primeiro, o termo parcial foi mudado para focal, né? A gente não tem mais parcial simples, parcial complexo e tal. Então, é o termo focal ou generalizado. A gente tem alguns tipos de focal, e nas generalizadas também tem outros tipos de generalizada. Outro conceito interessante, importante, é a classificação de Engels para o desfecho pós-operatório, né? Então, o Engel 1 é totalmente livre de crises que são debilitantes, né? Pode ter algum tipo de crise, mas uma crise leve. O Engel 2, assim por diante, o 4, que não teve nenhuma melhora com o procedimento cirúrgico. Um outro conceito importante é pensar nas zonas,
tá? Então, a gente tem uma zona irritativa, sintomatogênica, uma zona de início, uma zona lesional, uma zona de déficit funcional e uma zona epileptogênica. Desse conceito aqui, o mais importante é da zona epileptogênica, que é uma região do cérebro que é necessária e suficiente para começar e propagar uma crise convulsiva, tá? Então, em outras palavras, por que é, na verdade, o conceito mais importante? Porque se você remover ou tratar essa área apenas, as crises parariam. Elas não são só de gênese, mas elas são de propagação também da crise. E alguns livros eles comentam, por exemplo, o seguinte, que essa zona epileptogênica, a gente tem, por exemplo, ali a zona de início, que é a região exata do cérebro onde as crises epiléticas começam. Quando a gente vai focar na cirurgia, a gente tem que tirar tanto a zona de início quanto a zona epileptogênica, porque a zona epileptogênica, a parte que na teoria não inicia, mas propaga, quando você tira a zona de início, aquela zona que era só de propagação, ela pode se tornar uma zona de início. Então, a zona epileptogênica, em última análise, é o quanto você deve retirar numa ressecção cirúrgica para livrar o paciente das crises. A gente tem a zona sintomatogênica, que é basicamente a área onde tem as auras. A zona lesional é onde tem uma lesão, por exemplo, um tumor, um cavernoma, uma MAVE. E a zona de déficit funcional é uma zona que é interictal, então fora de crise, o paciente tem uma hipofunção daquela região por causa da crise, e aí a gente consegue detectar essa área através de PET. Quando a gente vai falar de avaliação, então, workup pré-operatório, a gente tem algumas fases. Então, a gente tem uma fase não invasiva e uma fase invasiva. A fase não invasiva compreende esses itens que eu vou discutir separado um por um. Então, a revisão clínica é a parte talvez mais importante, é o primeiro passo de uma avaliação pré-operatória de epilepsia. Ela é feita por epileptólogo, tá? Pessoas que têm fellow em epilepsia, em neurofisiologia, aí o exemplo Bruno também. E vai ser avaliado o tipo de crise, a provável origem, quando que começou na infância, não começou, é uma coisa recente, é mais antiga, quanto tempo de epilepsia tem, sempre foi refratária, ela se tornou refratária depois. Doses de medicamento é importante para a gente ter certeza que foram tentadas todas as medicações possíveis para se classificar em epilepsia de difícil controle. E, principal, não pode esquecer que tem que afastar diagnósticos como crise psicogênica ou síncopes. Em relação aos exames e imagens da fase 1, a gente tem a ressonância de crânio, idealmente de 3 Tesla. O mínimo é 1,5 Tesla, então tem algumas guidelines lá da Europa que eu estava revisando, e eles comentam de 1,5 Tesla. Por experiência pessoal, a Ana Caroline, que nós operamos numa middle-hipocampectomia esses dias, eu e o Bruno, ela fez uma ressonância de 1,5 Tesla e veio normal, lobo temporal, e quando foi para 3 Tesla, se viu esclerose mesial temporal. O outro problema não é só a esclerose mesial temporal, que na de 1,5 se vê relativamente bem fácil. O problema é a displasia cortical, que aí se enxerga bem melhor na ressonância de 3 Tesla, né? Isso pode mudar a estratégia cirúrgica aí. O vídeo EG, tá? Extremamente importante, é fundamental o vídeo EG para fazer uma correlação clínico-eletroencefalográfica. Aqui se entende se existem mais de um tipo de crise nesse paciente, se é multifocal, qual é a lateralidade, tá? O tempo de videoeletroencefalograma é variável, tá? Ele é de 24 horas em torno, no mínimo, mas existem alguns serviços nos Estados Unidos que os protocolos deles são de 5 dias o paciente internado fazendo vídeo EG, né? O paciente vai, interna e são 5 dias lá com o vídeo EG na cabeça. Tem que ser avaliado nesses pacientes qual é a possibilidade e a necessidade de se diminuir a dose das medicações para desencadear crise nesses pacientes, né? Porque às vezes o paciente está mais ou menos bem controlado, então, em alguns casos, se diminui um pouco da dose para desencadear crise convulsiva, mas não se retira toda, né? Para não ter tanto risco aí de entrar num estado de mal convulsivo. Avaliação neuropsicológica, né? Então,
tem alguns itens que podem ser avaliados, então quantificar as habilidades cognitivas, avaliar o risco de declínio pós-operatório, isso é uma coisa que pode contraindicar a cirurgia, se não, dependendo o lado que vai ser operado, qual é a relação com a parte de memória, a eficiência cognitiva, atenção, função executiva, memória, habilidade visoespacial, linguagem e lateralização da dominância. A lateralização hoje está sendo, apesar de ser possível, está sendo menos usado, porque existem outros testes, por exemplo, ressonância funcional e o teste de VADA, que eu vou combinar um pouquinho depois. Na avaliação neuropsicológica, o que é importante é para a gente poder comparar pré e pós-operatório. Então, além de ter aquela questão de poder contraindicar um procedimento, dependendo qual for o resultado, a gente consegue comparar pré e pós-operatório. Então, tem algumas coisas que podem piorar e outras que podem melhorar, né? Por exemplo, a memória. Ela pode piorar no pós-operatório, mas às vezes acaba melhorando, porque o paciente tem tanta crise subclínica que acaba trabalhando no desempenho cognitivo dele. Então, é de extrema importância. Até aí na fase 1, esses 4 itens, né, que é a avaliação do epileptólogo, a ressonância magnética, o vídeo EG e a avaliação neuropsicológica é a avaliação mais básica que tem. Né? Segundo alguns guidelines, na grande maioria dos casos, essas 4 avaliações são suficientes para determinar a indicação cirúrgica. Tá? Daqui para frente são exames não invasivos, mas não necessariamente são obrigatórios em todos os casos. O SPECT é feito a partir do tecnésio e ele é uma avaliação ictal, certo? A avaliação ictal, então o paciente está lá no vídeo EG, alguém tem que estar com a medicação pronta. Quando o paciente for começar com as crises, começou, tem que injetar. O problema, né, que essa técnica, ela é altamente dependente entre o início da crise e a injeção do fármaco, né? Então, às vezes o paciente em crise convulsiva não vai ser tão simples assim para você injetar o tecnésio nele, né? E ele avalia o hiperfluxo durante a crise, tá? Então, se avalia o início ictal e a propagação, mas novamente, isso totalmente dependente do tempo injetado. Depois que injeta, leva em torno de 1 minuto para começar a gente enxergar aquilo que quer. Se a gente levar em conta que às vezes as crises duram menos que isso, alguns tipos de crise, não é tão simples você pegar no SPECT. A avaliação de PET-CT, ela é uma avaliação interictal, então é uma avaliação um pouco mais fácil, porque você não precisa estar em crise, né, para fazer esse exame. E ela avalia hipometabolismo. Então, se procura, é uma zona de déficit funcional. Eu acho que eu coloquei errado aqui no SPECT. Na verdade, a avaliação de déficit funcional é aqui no PET-CT. Então, existe um déficit funcional pós-crise, no período interictal, da região que são potencialmente epileptogênica, tá? É bom para se usar em casos que não se enxerga lesão, que pode nos ajudar a ter uma ideia onde é que começam as crises. E é interessante que existe um parêntese aqui que quando a ressonância magnética do paciente vem normal, mas o vídeo EG e a clínica são característicos de epilepsia focal de lobo temporal, se o PET-CT vier compatível com a lateralidade do lobo temporal, você pode fazer a cirurgia de amidolepocampectomia ou a lobectomia temporal anterior com segurança, tá? Sem necessariamente você ter que usar outros métodos invasivos e ter um bom prognóstico pós-operatório. O teste de VADA é um teste em que se faz, é excelente o teste, né? É um teste que se faz uma arteriografia, é feito com a cateterização seletiva de cada lado da circulação anterior e é injetado um anestésico, tá? Pode ser ou um barbitúrico ou agora se usa mais o etomidato. É feito pela neuropsicóloga daí nesse momento uma avaliação de linguagem e memória, reserva de fala, de memória e tal. Então, a gente tem outra coisa, né, que é só um segundo aqui que eu vou ter que fechar por causa do barulho. Essa técnica está sendo trocada por ressonância magnética funcional,
tá? Porque é mais fácil, é bem consideravelmente menos invasivo que o teste de VADA, tá? Quando se tem toda essa avaliação, principalmente os 4 itens iniciais, é feita uma avaliação inicial pela equipe do centro de epilepsia, pela equipe que está responsável, tratando os epileptólogos, neurocirurgião, neuropsicóloga, às vezes o psiquiatra, aqueles que estiverem fazendo parte da equipe. É avaliado se é possível determinar a zona epileptogênica e avaliar o risco de déficit cognitivo. E aí, a partir disso aí, é avaliado, né, se o paciente já tem indicação cirúrgica ou não, ou se tem que passar para a fase 2, né? Em geral, como eu já disse, é suficiente. Revisão clínica, ressonância, vídeo EEG e teste neuropsicológico. A fase 2, quais são as indicações a gente fazer a fase 2, que é a fase mais invasiva? Quando a ressonância está normal, por exemplo, com a exceção daquilo que foi comentado sobre o lobo temporal, com crise de lobo temporal, com vídeo EEG e PET compatíveis. Ou se a área epileptogênica, a zona epileptogênica, ela é muito próxima a um córtex eloquente. Então, a gente pode fazer essa avaliação invasiva através de placas ou strips, tá? É feito em implante subdural cirúrgico. A gente consegue avaliar com muito mais precisão a área de início ictal, tá? Acabou a cirurgia desse implante, o paciente vai para um vídeo EEG, e ele fica no vídeo EEG fazendo as análises. Pode ser feito um mapeamento cortical, pode-se usar até o próprio strip, o grid implantado para fazer estimulação diária, ver se tem um potencial, né, alguma coisa que vai prejudicar em área eloquente. Só que isso pode ser feito no transoperatório, que é o que a gente faz com o Bruno, né? Não precisa isso fazer no pré-operatório se a gente tiver monitorização neurofisiológica transoperatória, com o paciente ainda mais, se tiver acordado, melhor ainda. O estéreo EEG, tá? Ele é muito pouco usado no Brasil, porque existem seus riscos, a dificuldade técnica, o custo é muito grande. Aqui tem uma imagem do estéreo EEG, são vários pontos colocados. São para casos que são mais não lesionais. Então, a gente faz a ressonância, tem uma crise convulsiva, ela é uma crise focal, mas não se sabe exatamente qual é o ponto que está essa crise, se ela engloba a área eloquente ou não. Faz o vídeo EEG, tenta, né? Faz um vídeo EEG, tenta uma área provável de zona epileptogênica, e aí são implantados em vários pontos aí o estéreo EEG nas bordas, no provável centro da zona epileptogênica e áreas de propagação. Até o Furlanet pediu para a gente fazer depois uma aula específica desses exames invasivos aí, vídeo EEG, grid e tal, e estéreo EEG. Algumas indicações cirúrgicas aqui. Então, a gente tem... vou falar uma por uma, que é mais rápido. Então, a esclerose hipocampal é a principal causa de epilepsia de difícil controle, ela tem um início focal, ela está associada à perda neuronal em vários pontos, giro denteado, úncus, amígdala. A crise temporal é uma crise que podem ser sintomas viscerais, auditivos, autonômicos, límbicos, pode ter crise uncinada. O paciente pode ter prejuízo de contato com o meio, porque nem sempre ele tem perda total da consciência, então às vezes o paciente tem consciência, mas tem uma reação de parado, um olhar vago, tem alguns automatismos, afasia, algum tipo de... pode ter até postura distônica, né? No eletroencefalograma, né, são descargas temporais anteriores. No caso da esclerose mesial temporal, pode ter descarga contralateral também, que isso não necessariamente contraindica a cirurgia. O diagnóstico é feito a partir de ressonância magnética, tá? Existe uma diminuição volumétrica do hipocampo. Aqui tem uma imagem no T2, que a gente consegue ver bem ali nas flechinhas, que é uma dilatação ventricular ex-vácuo, né? Que na verdade acontece por hipotrofia, por diminuição do tamanho do hipocampo. Os tratamentos possíveis, a gente tem 2 tratamentos cirúrgicos que são muito bons. A gente tem a amilohipocampectomia seletiva, que na teoria ela levaria ao menor risco de lesar o temporal stem e o menor risco de déficit cognitivo pós-operatório, porque você mantém o córtex lobo temporal. E a gente tem a lobectomia temporal anteromesial, que
pelos os guidelines que eu revisei de vários centros, é o que mais é usado, que é a lobectomia anteromesial, porque tira parte do neocórtex, que também pode ter a gênese das crises epiléticas, aí aquilo que foi comentado, que por mais que a zona de início seja o lobo temporal mesial, depois de muito tempo de crise, essa zona epileptogênica ela é dinâmica, ela pode aumentar. Então, você deixar o córtex temporal ali, que também pode ter se tornado um gerador de crise convulsivas, né? Que no momento ele é só um propagador, mas quando você tira a zona de início, ele pode se tornar uma zona de início depois. A taxa de controle é em torno de 80% a 90% dos casos, quando for unilateral, então tem um excelente controle pós-operatório, tá? Existem também lesões de lobo temporal, mas que não necessariamente são esclerose mesial temporal, então a gente tem tumor, MAVE, cavernoma, displasia cortical, que também podem ser responsáveis. O foco desse tratamento é uma lesionectomia completa, guiado de preferência por eletrocorticografia transoperatória, e se for bem próximo ao hipocampo, pode ser realizada já a amilohipocampectomia, aproveitar e já fazer a ressecção. Existem lesões extratemporais que causam crise convulsiva, tumores, gliomas de baixo grau, displasia cortical, heterotopias, MAVE, cavernoma, e o resultado ele depende diretamente da ressecção total mais a área epileptogênica, né? Isso a eletrocorticografia transoperatória nos ajuda. Existem as crises de difícil controle causadas por doenças hemisféricas, né? Doenças congênitas, por exemplo, cefaleia de Rasmussen, Sturge-Weber, entre outras. E o problema, né, que essas doenças aí tem que entender que elas também têm um grande declínio cognitivo e a cirurgia pode levar também a um grande declínio cognitivo e de relação, e a causa disso pode ser multifatorial, pelas medicações e entre outros, né? Os tratamentos possíveis a doenças hemisféricas são a hemisferectomia funcional, existe a hemisferotomia funcional, que é uma desconexão funcional só, existe a hemisferectomia funcional, que é a lobectomia, ressecção e desconexão funcional da parte mais anterior e posterior. As sequelas, nesses casos, elas praticamente sempre vão ter, principalmente sequelas motoras, e as cognitivas são variáveis com quanto tempo é feita a cirurgia. Então, por exemplo, uma criança, a criança que nasceu com algo congênito causando crises convulsivas de difícil controle. Se ela for operada até os 2 anos de idade, e for um lobo dominante, né? Existe uma transferência completa da dominância para o lado contralateral. De 2 a 6 anos, de 6 a 12 anos, isso vai diminuindo, e acima de 12 anos praticamente não tem transferência de dominância para a linguagem, por exemplo, em memória, nesses pacientes que são operados depois. Por isso que essas epilepsias de difícil controle em crianças têm que ser operadas bem precocemente aí para tentar aumentar a chance de transferência de dominância. A indicação, obviamente, é refratariedade, déficit neurológico estabelecido. Por que o déficit neurológico estabelecido é importante, né? Porque se o paciente não é, por exemplo, hemiplégico, hemiparético, a cirurgia vai deixar ele com isso. Então, às vezes, é cogitado com a família se eles têm esse interesse desse risco de ficar com déficit neurológico, né? Novamente, né, a tendência de indicar mais precocemente cirurgia porque aumenta a chance de transferência de dominância. Existe a epilepsia focal não lesional, tá? Que tem um sucesso cirúrgico menor, depende diretamente de definir a zona epileptogênica, e aí entra o estéreo EG, que nos ajudaria. E nesses pacientes, existe a possibilidade tanto de ressecção quanto de neuromodulação. As síndromes generalizadas, né, a gente tem algumas, por exemplo, Lennox-Gastaut, tem os drop attacks. Nos drop attacks, a calosotomia pode ser usada, mas nas crises generalizadas, né, a gente também pensa bastante sobre neuromodulação. A gente tem o DBS, o VNS e o RNS. Então, aqui tem alguns tratamentos possíveis, né, que a gente pode fazer para epilepsia de difícil controle, a amilohipocampectomia seletiva, lobectomia, ressecção tumoral ou da MAVE, mais a área epileptogênica na volta, por exemplo, um cavernoma, tira tanto o cavernoma quanto a área
de hemosiderina na volta, as hemisferectomias, o laser para fazer uma lesão, a amilolepectomia, né, por laser, tá? Que a gente não vê, mas nos Estados Unidos eles fazem bastante. A gente tem as cirurgias desconectivas também e as neuromodulatórias. Existem vários protocolos. Eu acho que eu li uns 10 ou 15 lugares diferentes aí, protocolos de vários lugares, e nenhum é igual ao outro. Cada lugar é diferente. Então, assim, eu peguei alguns o que o Paulinho me passou. Um acaba complementando o outro, né? Esse aqui é o mais básico, tá? É bem interessante. O livro de epilepsia que a gente tem aqui no Brasil, ele traz basicamente esse mesmo protocolo. Então, se existe um foco único e ele é seguro para ressecção, o paciente vai para ressecção straightforward, né? Se não existe um foco só, né? E existem menos de 2 focos, né? 2 ou menos focos identificados, pacientes podem se beneficiar de DBS ou VNS. Se o paciente tem depressão associada, o VNS é bem interessante, né? E se não tiver depressão associada, pode ser usado o RNS. Este outro protocolo aqui, ele é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, a gente tem aqui no primeiro item a esclerose mesial temporal clássica, pode ser tanto por ressecção quanto por laser, né? Nos lados dominantes, o ano passado no curso da Vanessa lá na Mayo, eles deram uma aula sobre o planejamento da LIT, e o que eles têm usado é, se for lado dominante, se faz a lesão a laser, se for não dominante, pode ser uma ou outra. Entretanto, mesmo na ressecção, mesmo sendo no lado dominante do paciente, a chance na amilohipocampectomia seletiva ou na lobectomia temporal anterior, deixando o giro temporal superior preservado, o risco é baixo, né, de ter grandes alterações aí de déficit cognitivo. Quando a gente tem uma amilohipocampectomia, uma esclerose mesial temporal, uma epilepsia temporal que não é tão clara, o estéreo EG pode ajudar. E existem as não lesionais, que foi aquilo que nós comentamos, né, que é o estéreo EG. Se existir risco para a memória, se pensa na neuromodulação. Aqui é um outro protocolo lá de Oregon. Ele está um pouquinho mais antigo, tanto que ele chama ainda de crises parciais simples e tal, aqui no primeiro item. Mas aí ele coloca aquilo que já foi comentado. Então, história e exame físico ali no segundo quadrado, protocolo de ressonância para epilepsia, vídeo EG e teste neuropsicológico. Depois dessa avaliação inicial, é feita uma conferência inicial para se interpretar esses resultados e definir se o paciente precisa ou não de mais investigação. E aí pode ser a ressonância magnética funcional, PET, SPECT, eletroencefalo, e conforme vai evoluindo, é definido se o paciente vai ou não para a cirurgia. Esse protocolo é o protocolo que eu acho muito bom, né? Então, existe o LTVM, seria o vídeo EG, uma ressonância, PET, não é algo que a gente tem tão disponível fácil assim, e o teste neuropsicológico, então é feito os testes, é feita uma interpretação, é feita uma reunião de equipe, se define se é esclerose mesial temporal, né? E aí se segue adiante, né? Se vai para VADA teste, se faz alguns outros testes aí. Então, esse mais ou menos era o que a gente tinha para falar, é uma coisa bem inicial da cirurgia de epilepsia, é o workup inicial, né? Dos testes vamos fazer, a gente tem começado a organizar aqui para a gente conseguir uma equipe interessante, tem o Bruno, tem aí a Adriana na parte neuropsicológica, tem uma neuropediatra que é a Camila Batirola, que ela também é epileptóloga, tem o Leandro, que ele também chegou agora na cidade, que ele também parece que faz epilepsia, não tenho certeza exatamente absoluta, mas se não me engano faz. Faz sim.
ele faz e a gente está organizando aí, tentando trazer um vídeo EG aqui para a cidade para a gente começar a organizar o serviço. Paulo, E aí, Paulo, e aí? beleza? Maravilha. Ver que por esses protocolos, né? Esse aqui, o protocolo seguido ali pelo Kim Burkel, né, ali no Oregon, esse aqui e os anteriores, né? Cada um mais ou menos, né? Mais ou menos modifica de acordo com a característica Realidade, do né? serviço. E eles são modificados de acordo com a característica do serviço, né? Sim. E de acordo com o número de tecnologias disponível, né? Também, tá? Então, é assim que funcionam os serviços, né? Como é que era lá em Liverpool? Cara, a gente vê, né? Mesmo lá em Liverpool, a gente não tinha PET, MEG, a gente fazia avaliação neuropsicológica, ressonância 3 Teslas, né? Acho que padrão assim para estudo de epilepsia e VADA test, tá? Que é um Fazia de protocolo? teste. Se era no lado dominante, fazia a VADA. Ou sempre fazia a VADA. Não, não, fazia só nos casos de dúvida, né? É um teste difícil de fazer, é um teste que precisa de um bom anestesista, um endovascular, tá? Que saiba o que está fazendo e que tenha boa, seja trabalhando bem com a equipe, né? A neuropsicóloga, neurocirurgião funcional, isso é o básico, né? Em termos assim do número de pessoas que envolve fazer o VADA teste. Então é difícil, não é bem assim, né? Tanto que é um teste que não é assim feito de maneira rotineira, tá? Vem caindo assim em desuso, né? É, a ressonância funcional É, é bem simples, né? os serviços eles começam, né, com a unidade de vídeo EG, né? A avaliação neuropsicológica, imagem, tá? Básico em termos de imagem, para que se comece a construir em cima disso, tá? Mais ou menos assim que funciona, tá? Aí, Maurício, beleza? Tudo Fala, bem? Maurício. Liga o Boa noite, microfone aí. desculpa o atraso aí, tô Ah, na área. relaxa. É, Tu já sabe tudo isso é, aqui, veio na parte boa para contribuir. Peguei o papo é, explicando aqui do VADA, tô gostando. e a gente tem que pensar que a gente tem três tipos básicos, assim, para onde a gente vai compartimentalizar, pensar nesse paciente. Se ele vai para receptiva, se ele vai para desconectiva, se ele vai para neuromodulação, partindo do princípio que a gente tem um paciente refratário, né? Já é um paciente possível candidato. Conhecer as técnicas neuromodulatórias, integrar bem a conversa e o discurso com um neurologista que trabalha com epilepsia, é, e analisar bem os exames de imagem, né? Dentro desse contexto, né? Se eu tenho imagem positiva, se eu não tenho imagem positiva, qual que é a característica do eletro, do vídeo, para começar a destrinchar esse tipo de paciente, né? Isso que a gente está falando. O estéreo EG, eu tinha experiência lá em Liverpool, fazíamos bastante com braço robótico, em esclerose mesial temporal, enfim, outras epilepsias de difícil controle. Fazia um É padrão muito interessante. mesmo na esclerose mesial straightforward, assim, fazia também? Tinha um caso que a gente fazia, te dá uma noção de como é que é o circuito da epilepsia daquele paciente, né? Ou seja, o objetivo é entender a rede, tá? O circuito envolvido. É, com braço Então ele robótico é bem agrega, mais tranquilo, né, cara? sim, sim, é rápido, né?
Demorava mais para fazer a montagem, tá? De como que a gente iria fazer, né? A colocação dos eletrodos, né? E aí, assim, são 11, 14, 16 eletrodos, entende? Logo temporal, ínsula, bota um, dois eletrodos no frontal. Então, tem mais ou menos a lógica de como se faz o estéreo EG, tá? É que no Brasil já são 5 anos que eu voltei, perdi mão, não fiz mais, né? É difícil que a gente tenha unidade de vídeo EG, né? Ainda mais pensar em começar a fazer estéreo, né? Porque não é só o custo do estéreo, né? Tem o estéreo EG, você tem que pensar que são 16 eletrodos, por exemplo, tá? O custo dessa cirurgia, e depois tem a cirurgia receptiva. E depois, daqui a pouco, esse paciente vai para a neuromodulação, entende? Então, mas enfim, é isso aí, né? Se eu puder ajudar E, você, Paulo, em relação a isso da estéreo EG, no estéreo EG, na relação de um centro de epilepsia, ele é indicado para muito poucos pacientes. Se a gente for pegar a grande maioria dos pacientes com epilepsia difícil controle, em que a gente não identifica no vídeo EG um foco bem preciso, porque assim, o estéreo EG, só para reformular um pouquinho, que eu acho que faltou um pouquinho no conceito do estéreo EG. O estéreo EG, ele traz um conceito de rede neuronal. Você tem um foco epileptogênico e uma rede neuronal que pode simular uma pseudofocalidade. Então, a gente vai no estéreo EG sabendo especificamente qual a região do foco e delimitar ela o melhor possível. Dentro né? das experiências dos centros de epilepsia, o estéreo EG, lógico, né, que nem o Paulo falou, o centro depende da tecnologia disponível. Mas os centros de epilepsia, quando utilizam o estéreo EG, são aquelas epilepsias extremamente difíceis de definir um foco. Sabe que tem um foco, mas a rede neuronal é tão bagunçada pela epileptogênese, a média de indicação cirúrgica fora do país, pelos estudos, é 7 anos. Isso em grandes centros. Você imagina no Brasil. Então, a epileptogênese, ela acaba reformulando a rede neuronal e acaba criando vários focos que não são real. Então, o estéreo EG, ele é para 15%, às vezes menos que isso dos pacientes que estão em investigação de foco epileptogênico obscuro, né, nesse sentido. Uhum. Desculpa, Paulo, só... Não, não, obrigado, Bruno. A monitorização invasiva. Sim, exato. A gente fazia com frequência, mas dentro desses percentuais, né? Não é para todo paciente, com certeza, né? É um método invasivo, né? Mas é muito interessante, valioso. Eu não tive experiência com grid lá. A gente não a gente fazia estéreo, EG, né? O grid é O caro, né? grid, o grid você fala cortical, né? Aberto e Cortical. colocado. É. Em alguns centros, acho que só o de Cleveland Clinic que faz, ele... Só um minuto, filha, peraí. Então, assim, o grid, ele tem uma alta taxa de sucesso em relação à delimitação de zona cortical superficial, Uhum. mas o problema que tem esse da Cleveland Clinic, não, mas a restante dos centros de epilepsias é taxa de infecção. Porque esse Uhum. paciente geralmente fica com esse grid 24, 48 horas estourando. E o risco de infecção é muito alto. Então, a gente, às vezes, fica na dúvida se a taxa irritativa é pelo próprio contato prolongado do strip cortical ou do próprio foco epileptogênico. Então, assim, o grid, eu acho que tem poucos centros hoje utilizando ele depois do advento da estéreo G, Uhum. né, e da ressonância funcional. Mas É. eu tive uma experiência bem vaga, porque na Unicamp a gente tentava fazer isso, mas toda a experiência que a gente teve causou infecção. No hospital público, né? Todo hospital público no Brasil tem esse risco elevado. Mas o GRID é um exame que era muito bom, muito inteligente, mas pegava só a parte superficial, ou seja, fronto basal, temporal inferior, essas zonas não foram bem precisas com o GRID. Então acabou se tomando o lugar do strip, o estéreo G, né? Exatamente, isso. Lá na PUC vocês faziam alguma coisa invasiva, Maurício?
Grid, estéreo, alguma coisa? Participar um pouquinho e contribuir assim. Claro, chovendo molhado aqui fica sacanagem, né? Óbvio que o que vocês estão falando aqui é uma coisa realmente que procede. Mas eu meio que coloco na minha cabeça o seguinte, para quem tem martelo, tudo é prego, né? Não vale isso. A gente tem que pensar, poxa, num mundo onde a gente tem que ter acesso à tecnologia. Mas assim, eu coloco da minha cabeça, eu tento estratificar um pouquinho assim. Tem algumas patologias que faz muito bem o ECG. Ele é muito útil. Se a gente colocar num pacote, bom, poxa, a gente não tem um foco lesional, a gente está realmente à procura dessa rede. Beleza, né? Daí tem as estatísticas aí que o Bruno acabou de levantar para nós. Mas, por exemplo, uma heterotopia perinodular. Poxa, vai muito bem o ECG, vai muito bem, interessante, né? E aí a gente entra em conversas que são bem clássicas aí no mundo. Mas na PUC, que você me perguntou, Pablo, quem conhece aí o Eliseu, conhece a filosofia dele e do Palmini, né, ou um pouco contato com eles, vai logo saber responder tua pergunta de cara. Eles não usam o ECG, eles não gostam do ECG, mas eles entendem o ECG como uma técnica que funciona para algumas coisas, e aí acaba esses pacientes, pelo que eu estou vendo, está sendo encaminhado para o Sérgio cansado, né? Mas, basicamente, se você for revisar aí uma boa parte dos estudos do Palmini, o foco maior é muito em ECOG de superfície, e aí puxando para aranha por uma questão financeira mesmo, uma questão de baixo custo, né? E eles desenvolveram realmente quase que tudo que chegava lá era motivo, obviamente, de uma investigação com essas ferramentas que existiam, né? O Paulo falou um pouquinho de teste de VADA. Eu participei, acho que, de uns 8 testes de VADA durante minha permanência lá. E nossa, era bem interessante. Mas também bem pontual, né? Bem pontual o uso, assim. E acho que vai cair em desuso mesmo. O que geralmente Mas vocês usavam lá de avaliação básica pré-operatória? era muito completo, Pablo, muito completo. Existia a Mirna que fazia a parte neuropsicológica, existia a parte de neuroradiologia, existia o Palmini fazendo a parte de neurologia, o Eliseu neurocirurgia. Existia uma completa avaliação de outros domínios, como fono, como físio, outras coisas, e essas pessoas iam participar depois de uma reunião, a exemplo do que a gente vê como modelo ideal, por exemplo, para o DBS hoje, né? Então, existia isso, o clínico olhando por um olhar mais clínico, o cirurgião por um olhar mais lesional, e assim que se sucedia. Quando que se usava o teste de VADA? Deixa eu tentar pescar isso, porque a gente vai ficando sem ver e vai perdendo o contato, né? Mas assim, a gente fazia ressonância funcional lá, ou eles fazem ressonância funcional, e basicamente você define lateralidade, né? Você não tem precisão de localização. Na escola, a gente começou um protocolo de uso do TMS para definir lateralidade. Foi bem interessante. O projeto acho que está andando ainda lá. Eu não estou mais envolvido nos projetos, mas acho que está. Mas acho que eu respondi a tua pergunta, né? O ECG eles não aplicam lá, eles não têm. O Eliseu, inclusive, era contra arco de estereotaxia. Eu brinquei com ele no congresso, falei, e aí, doutor Eliseu, vamos mudar um pouquinho os conceitos aí? Tanto que ele colocou só esse ano, acho que 3 ou 4 VNS. E, além disso, o arco de estereotaxia, para fazer a implantação de ECG, ele mandou lá para o cansado, acho que uns 3 casos que eu soube. Então, ele não usava, mas ele é aberto, entende o benefício disso, né? Acho que é isso. Não sei se eu contribuí alguma coisa Ah, aí. com certeza. O Sérgio vem fazendo, o Estênio também faz, né? E eu acho que o Arthur acho que faz também, né? O brabo é o tempo, né? Que pela robótica é barbada, né? Ele vai dando os alvos fáceis, né? Agora, via arco estereotáxico é um tempinho gasto, cara. Você sabe que eu É, tenho o mas Rosa aqui, mas eu não posso usar, porque ele não tem software para crânio. E aí eu fui é, pesquisar e tal, fui procurar um pouco mais de informação. Paulo, quem sabe você pode até me esclarecer isso daí. Diz que o Rosa não vendeu software para crânio no Brasil. Não pode usar o software, não tem licença no Brasil, só tem para joelho. É verdade isso? parece que é isso aí mesmo. É.
Cara, eu cruzo todo dia com o Rosa no centro cirúrgico, eu morro de vontade até pôr DBS com ele, Pô, mas muito mais não rápido. dá, não dá. É É, muito mais rápido. mas não temos como fazer, exatamente. Mas ali o Eliseu, inclusive, eu acho que na modulação, acho que eles não fazem muito, né? Acho que não são muito entusiastas aí. Olha, eu não posso falar por ele, né? Ele é uma pessoa de uma linha de raciocínio bastante Uhum, autêntica, mas eu bebi um pouquinho da água dele durante o tempo que eu estive lá e assim, tirei alguns ensinamentos assim, e a escola que ele advoga é uma escola receptiva lesional, né? E aí, quando ele não acha a lesão, ele vai investigar com ECOG, ele vai procurar formas de uhum, entender aonde pode ter uma lesão ou entender essa zona, essa rede epileptogênica com o ECOG, com outros artifícios. Mas a neuromodulação entrou, pelo que eu vi, depois que eu saí, faz 2 anos, né? Existe uma brincadeira muito grande, assim, ele jamais faria um VNS antes de uma caloso posterior, jamais, isso seria uma coisa blasfêmia de ser dita no serviço, e foi brincadeira durante muito tempo, uhum, mas, assim, eu acho que ele respeita e entende que a neuromodulação existe, o seu espaço, mas é bem pontual, né? O que acontece, é o que ele fala muito, é que assim, as pessoas não utilizam os recursos suficientes, não vão à exaustão do recurso, e eu falo isso constantemente nas reuniões do grupo que eu trabalho. É assim, não é VNS, a patologia é essa, VNS. Calma. Chega um monte de casos assim que o pessoal fala, ó, tá indicado VNS. Você coloca, fala, porra, vamos investigar melhor? Vamos entender esse vídeo EG? Vamos tirar as medicações? Vamos estudar esse vídeo EG junto com o time, né? Então, eu acho que um pouquinho do que eu mamei na filosofia dele, eu acho que é isso. Tem uso, mas o problema é o pessoal pular a investigação básica, que é importante, pular direto para neuromodulação. Isso aí tá errado, né? Com relação a isso, eu consigo dizer, porque eu conheço bem o Palmini, e a cabeça dele é filosofia. Nós, da epilepsia, né, e eu me incluo nessa, eu sou da Unicamp, formado pelo Fernando Sentes, e assim, não adianta, a filosofia do epileptologista é, se tem a menção de algum foco, a gente quer tirar o foco. Então, assim, a neuromodulação existe, lógico, eu já tive até algumas discussões com o Pablo em relação ao VNS, e até com a galera aqui em Cuiabá, que a gente acabou de abrir um centro de epilepsia também. Eu acho que, assim, o VNS é bom, mas ele é uma opção terapêutica para aqueles casos onde a gente realmente entrou num beco sem saída na epilepsia. Porque é quando se tem um foco, é o que o Maurício falou. Hoje no Brasil tem muita gente pulando etapas na investigação de epilepsia. E o VNS, a neuromodulação, né, eu vejo isso na minha prática diária, que o VNS, quem está indicando o VNS neuroclínico não trabalha com epilepsia, mas acha que é menos invasivo e por isso é uma opção melhor. Em que a questão que cirurgia, no caso de epilepsia, é a principal, primordial. Qualquer centro de epilepsia que comece, ele começa com esclerose mesial hipocampal, que é o mais comum, mais fácil até que amadureça o serviço. E aí você vai para a VNS quando tem aqueles pacientes que você está há 2 anos tentando mudar medicamento, tentando achar foco, estudando, pesquisando, e não acha solução. Eu falei, agora vai a VNS. Entendeu? Nesse sentido. Então, assim, tem que exaurir. Na minha opinião também, né, Maurício? ou mesmo o DBS, né? Ou mesmo a DBS também. Ou mesmo o DBS. É porque hoje em dia o DBS, tanto para epilepsia, não está sendo tão bem utilizado nos grandes centros, mais o VNS. O DBS acho que chegou faz pouco tempo, não tem tantos pacientes assim, nem uma experiência tão grande para epilepsia. Mas eu concordo que é uma ferramenta fantástica, né? Um avanço na linha de neuromodulação frente ao VNS. E eu acho que pode, inclusive, ser o DBS mais propício futuramente para as epilepsias de difícil controle, na minha opinião, mais por Sim, causa dos estudos, sim. né? Não, os Ele tem uma resultados eficácia eles são melhor, bem né, Paulo? melhores, né? A gente Ele está tem uma mais eficácia próximo. melhor. É, E é porque você está modulando
sistema central, né? Você não está pegando uma via, um arco reflexo como o É. VNS. Então, ele tem uma efetividade melhor na circuitaria cerebral, digamos assim, né? E a própria inibição talâmica já é um excelente controle Exatamente. das É. crises. Tanto a nível de núcleo anterior quanto a nível de centro mediano, né? Acho que Sim, sim. a maior casuística hoje no país é do Arthur, em DBS. E em VNS também. O O que me Paulo Ragazzo não incomoda tem, um será? pouco, O maior Ah, não de sei, Goiânia? eu acho que é o Arthur, hein? Daí eu não sei, sabe porque eu só sei da parte da clínica. o que me É. incomoda um pouco eu acho que assim, eu ouvi as pessoas dizerem assim, poxa, vamos tentar um VNS antes da gente partir para uma cirurgia invasiva. Esse conceito não cola, na boa, me perdoe assim, sem ofensas, não cola. Por quê? Não, Você está esse pegando um aí caminho mais mas fácil, não é assim. esse é o caminho invertido, né, Maurício? Está pegando um Não, caminho mais fácil baseado numa evidência é, de 15% dos casos de eficácia. Calma. é. Outra coisa que eu penso que me incomoda um monte é assim, e eu constantemente eu levo isso para o meu dia a dia. Por que a gente só pode usar uma técnica ou a outra? No fio do bigode, a gente vê assim, as pessoas que fazem modulação e as pessoas que fazem ressecção. Poxa, são duas técnicas completamente factíveis pelo mesmo cirurgião, mesmo técnico. Por que a gente Exatamente. não guardar a técnica para o que ela é bom? Você tem uma heterotopia perinodular. Por que não usar o ECG? Você pode fazer uma radiofrequência e queimar um foco, entender melhor essa zona, do que você ir lá e fazer uma ressecção. Então, assim, usar a técnica a seu favor. E não ter só um martelo, porque daí tudo vira prego. Sei lá, é uma visão que eu tenho. Bom, E eu colaboro com a visão do Maurício, porque assim, é o que eu ia falar agora. Mesmo que a gente tenha uma multifocalidade, isso não é exclusão de ressecção de um foco, tá? Nos centros de epilepsia, nós não excluímos a multifocalidade da cirurgia ressectiva, exatamente porque pode escolher o foco mais frequente, mais predominante, e a cirurgia ressectiva seria a melhor utilizada, e você poderia associar terapias, um VNS, uma laser, para você ir diminuindo os focos, né? Lógico, tudo dentro do Perfeito. possível, mas a cirurgia ressectiva ela não serve exclusivamente só para epilepsia focal, a gente pode usá-la para multifocal. Tá? E, assim, as malformações como polimicrogiria são grandes exemplos disso. Lógico, ninguém vai operar uma heterotopia, mas as polimicrogirias às vezes têm um foco muito mais intenso que refratário a tratamento que a gente pode operar. Eu sei disso porque eu vivi isso na pele porque eu tive 3 casos na Unicamp onde a gente teve que definir um de 4 focos e o paciente saíram com melhor redução de crises. E aí, futuramente, Mas a gente o aderiria a Bruno, outras terapêuticas. Oi. mas isso que você comentou vai de encontro, por exemplo, com o que o Dr. Hélio apresenta, da casuística dele em cirurgias desconectivas e ressectivas, a casuística dele aí em pediatria. Né? Ele tem pacientes que ele fez cirurgia desconectiva e aí ele conseguiu depois entender um pouquinho melhor a epilepsia desse paciente e ele foi para uma cirurgia ressectiva posteriormente. Sim, sim, essa é a ideia nossa da epilepsia. Às vezes a gente fazendo a primeira terapêutica, a gente não consegue livrar o paciente, então a gente acaba associando técnicas. Turma, eu vou pedir desculpa para vocês, eu adorei ser convidado, obrigado, Pablo, mas é que hoje é meu valeu, valeu. aniversário, então Teremos eu tenho que mais. sair. Falou, abraço, Valeu, Bruno. Abração, até mais. tchau, até mais. Abraço. Eu acredito que é mais ou menos isso que a gente tinha para discutir. A gente vai ter mais várias reuniões aí de epilepsia. A ideia dessa era ter um Beleza, workup gurizada? inicial daquilo que a gente vai avaliar, né? A gente tem ideia aí de ir desenvolvendo um centro de epilepsia. Então, vamos indo adiante, estudando, né? Ah, treinando o pessoal. A gente tem um vídeo EG na cidade da pediatra, que é a doutora Camila Batirola.